Você já sentiu que está sempre estudando, assistindo a vários tutoriais e vendo outras pessoas fazerem as coisas parecerem tão simples e fáceis de acompanhar, mas no momento que você tenta fazer algo sozinho, você fica travado. Tudo faz sentido enquanto você está assistindo, mas no momento que você tenta fazer algo por si próprio, somente dá um branco. Se isso parece familiar, talvez o problema não seja o que você está estudando, mas a forma em que você está estudando. E hoje eu quero falar um pouco sobre como o nosso cérebro aprende e por que às vezes a gente esquece as coisas tão rápido. Eu também vou compartilhar algumas estratégias simples que eu utilizo e que podem te ajudar a aprender mais rápido também, lembrar de mais coisas e até reter esse conhecimento ao longo prazo. Mas antes de tudo, a gente tem que falar por que a maioria de nós ficamos travados ou esquecemos das coisas muito rápido logo de cara. E na maioria das vezes, a gente aprende as coisas de forma passiva, assistindo a tutoriais, lendo artigos, fazendo cursos, e isso dá um senso de progresso. Parece realmente que a gente está progredindo, mas o aprendizado real não é só sobre consumir conteúdo. Ele realmente acontece quando você toma alguma ação, quando você tenta, comete erros e continua até finalmente acertar o que você está tentando fazer. O problema do aprendizado passivo é que você começa a reconhecer as coisas, você começa a analisar padrões, mas quando é a sua vez de fazer aquela ação, você simplesmente trava. É como você assistir alguém tocando violão e pensar, ok, entendi, eu consigo fazer isso. Mas no momento que você pega o violão, suas mãos de repente não fazem a menor ideia do que fazer. Esse é um exemplo muito simples, mas é só para dizer que o aprendizado real exige muito mais do que apenas assistir. Ele requer sua atenção total, esforço e muita repetição. Então a gente precisa sair desse simples consumir conteúdo para realmente criar e aplicar aquilo que a gente está aprendendo. Então agora que a gente já entendeu sobre o problema, bora falar do que realmente funciona. Então aqui vão 5 estratégias simples que podem mudar completamente a forma que você aprende, seja a programação, uma nova habilidade ou até mesmo hobby. Primeiro, clareza, metas pequenas e direção. A primeira coisa que realmente mudou a forma como eu aprendo foi ter clareza sobre o porquê de estar estudando. Eu sei que isso parece clichê, mas você realmente precisa definir qual é o seu objetivo. Você quer se tornar um desenvolvedor front-end, back-end, um CTO, criar o seu próprio site? Ter essa resposta vai te ajudar muito a focar no que realmente importa. Assim você não vai perder tempo aprendendo coisas que não vai utilizar e acabar não dominando nada. E assim que você tiver clareza sobre a sua direção, você vai conseguir dividir tudo em pequenos passos alcançáveis. Vou te dar um exemplo. Quando eu soube onde eu queria estar em 10 anos, eu entendi realmente o que eu precisava fazer e estudar para chegar lá. Eu sabia que eu precisava melhorar meu inglês, eu sabia que eu precisava melhorar minha comunicação, me aprofundar em conhecimentos técnicos como AWS, por exemplo, mas eu não tentei aprender tudo de uma vez só. Eu comecei aos poucos. Por exemplo, eu queria melhorar, aprofundar meu conhecimento AWS. Então eu pensei, tá, essa semana eu vou focar apenas em EC2, na próxima eu vou focar em networking, depois em S3 Bucket, né, sobre storage no geral e assim por diante. E quando você tem essa clareza, você começa a enxergar a si próprio como um projeto em andamento. Cada semana, mês ou trimestre pode ter um foco diferente e tá tudo bem. O importante é priorizar o que faz mais sentido no momento e avançar esse projeto passo a passo. E quando você tem essa mentalidade, faz tudo parecer menos assustador. Cada pequena vitória dá uma sensação real de progresso e esse progresso é o que mantém a motivação para continuar avançando e progredindo. A segunda coisa é a recordação ativa ou Active Recall. Essa é outra estratégia muito poderosa que é para testar a si mesmo, que é você tentar lembrar o que aprendeu sem consultar suas anotações ou reassistir ao vídeo. No momento que você tenta explicar algo com as suas próprias palavras, você força o seu cérebro a processar a informação de verdade. E isso é muito mais eficaz do que apenas revisar o mesmo conteúdo de novo, de novo, de novo. Você pode pensar nisso como tentar cozinhar um prato sem olhar a receita. É aí que você realmente vai descobrir o que você lembra e o que realmente você esqueceu. Esse tipo de recordação ativa não só vai fortalecer a sua memória, mas como também vai mostrar exatamente onde estão as lacunas no seu conhecimento, para que você possa corrigi-las muito mais rápido. A terceira dica é a repetição espaçada. Essa pode parecer um pouquinho com a dica anterior, mas ao invés de revisar o conteúdo uma vez e seguir em frente, volte esse conteúdo após alguns dias. Quando você revisa aquele conteúdo em intervalos espaçados, isso vai ajudar o seu cérebro a reter a informação por muito mais tempo. É como quando você quer aprender um atalho de teclado. Quando você aprende um atalho novo, você consegue utilizar na primeira semana, mas se ficar muito tempo, semanas sem utilizar, você vai acabar esquecendo aquele atalho. Porém, quanto mais você usa, com o tempo, mais natural ele se torna. E você pode utilizar o método que funciona melhor para você. Você pode utilizar flashcards,
aplicativo de notas, documentação, vídeos ou qualquer ferramenta que você preferir. O importante é apenas revisar regularmente o que é essencial. E é assim que você transforma aprendizado de curto prazo em conhecimento real. A próxima estratégia, ela é muito comum, provavelmente você já ouviu sobre isso em vários outros lugares, mas não é à toa. A quarta estratégia é crie seus próprios projetos. Na minha opinião, este é um dos passos mais importantes que tem. Aprender algo novo é ótimo, mas se você não colocar em prática, seu cérebro começa a esquecer muito rápido aquela informação. E a melhor maneira de fixar o conhecimento é realmente aplicá-lo em uma situação real. Mesmo que seja de forma muito simples. Quando eu quero aprender uma nova tecnologia, geralmente eu começo lendo a documentação ou assistindo uma demo no YouTube de forma muito rápida. Mas se eu quero realmente entender como aquela tecnologia funciona, eu preciso colocar minha mão na massa. Eu vou na documentação e sigo a parte de Quick Start e tento utilizar em um pequeno projeto pessoal. Mesmo que seja algo muito simples, não precisa ser algo perfeito ou muito complexo. O objetivo é realmente forçar o cérebro a recuperar e utilizar aquela informação. E quanto mais você utiliza aquela informação em situações reais, mais o seu cérebro vai entender que aquilo é valioso e vai pensar, pô, isso aqui, já que essa pessoa está utilizando muito, vale a pena manter essa informação aqui para o longo prazo. Então é muito importante que você aplique o que você está aprendendo em uma situação real. E por último, ensine o que você aprendeu. Uma das formas mais rápidas de saber se você realmente entendeu algo é tentar ensinar. Muitas vezes eu acho que eu já aprendi alguma coisa até eu tentar explicar para outra pessoa. Aí eu começo a gaguejar, perder a linha de raciocínio e aí eu percebo que na verdade eu não entendi tão bem quanto eu pensava. E para tentar ensinar alguma coisa, você não necessariamente precisa de um público, você pode simplesmente tentar explicar em voz alta, como se estivesse conversando com um amigo. Às vezes eu me desafio a simplificar, como se estivesse explicando para uma criança de 10 anos ou 5 anos, ou alguém que nunca ouviu falar sobre o assunto. E se você consegue explicar com clareza sem travar, provavelmente você entendeu o conteúdo bem. Mas se estiver gaguejando, enrolando ou faltar palavras para explicar aquele assunto, é sinal de que você provavelmente precisa revisar um pouco mais. Você também pode fazer que nem eu, gravar vídeos curtos, escrever artigos ou até utilizar ferramentas de IA para testar a sua explicação. Mas a ideia é que o ato de ensinar vai forçar o seu cérebro a organizar a informação, ajudando você a memorizar melhor e identificar as lacunas no seu conhecimento. E no final das contas, o segredo não é estudar mais, é realmente estudar de um jeito que funcione melhor para você. E a única forma de descobrir isso é testando, praticando e ajustando ao longo do caminho. E se algo aqui te ajudou, me conta nos comentários também como que você prefere estudar, qual é a forma mais eficaz na sua opinião. E inscreva-se no canal também para não perder os próximos conteúdos. Valeu por assistir, até a próxima.